irmãos, louvamos a Deus por esse privilégio de estarmos estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita estaremos estudando a lição de número 3, que fala sobre Acabe e o profeta Elias. Dando continuidade ao nosso trimestre, que fala sobre o plano de Deus para Israel no meio da infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Glórias a Deus. Vamos então estar dando continuidade a essa lição, comentada ela pelo pastor Cleito Pomerening, e dando continuidade falaremos sobre mais um rei, o rei Acabe. É claro que não estamos na sequência dos reis, né? Na lição passada falávamos sobre o rei Jeroboão e Roboão, Jeroboão no reino do norte e o Roboão no reino do sul, né? Houve a divisão. Acabe não é o sucessor de Jeroboão, como veremos mais à frente. Mas trazemos esse recorte porque é um momento crucial ali na vida da nação de Israel, né? É o momento que esse rei reina e ele promove ali ações que, né, agravam mais, né, aquele ambiente de idolatria que Israel vivia. E Deus levantando agora o profeta para confrontá-lo. O textuário diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, as que amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana. O objetivo geral da nossa lição: asseverar que todo pecado gera uma consequência. Os objetivos específicos que estaremos extraindo de cada tópico da lição é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Leitura bíblica em classe, irmãos. Está em 1 Reis 16, 29 e 30, capítulo 17, versículo de 1 a 7 e capítulo 18, versículo 17 a 21. Passamos a leitura. 1 Reis 16. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que come da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então, como falamos, irmão, podemos observar nesse quadro que Acabe, ele não foi o sucessor de Jeroboão, né? Então, de Jeroboão para Acabe, né, há, né, 5 reis, né? Então Acabe foi o 7º rei na sucessão ali do trono de Israel. Claro que no reino de Israel os reis não sucediam, né, através da linhagem, né? Normalmente 1 ou 2, no máximo 4, né, que houve dinastia com essa duração. Normalmente era através de revolta, através de um matando o outro e assumindo o trono. Então temos Jeroboão, Nabate seu filho, aí há uma revolta, vem Baasa, Elá, depois a outra revolta, vem Zinri, só reinou 7 dias,
Onre, 12 anos, e Onre é o pai de Acabe. Então, aí vem Acabe da linhagem de Onre, e reina 22 anos. Enquanto em Judá era diferente, né? Os reis lá eram da linhagem de Davi, com exceção um período que Judá foi, né, governada por uma rainha, que foi a Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel, né? Através da aliança, né, indevida que Josafá fez com Acabe, acabou trazendo a filha de Acabe, casando com seu filho. E essa, quando seu filho, que era rei, morreu, né, fez uma revolta e usurpou o trono, matou todos os descendentes reais e usurpou o trono, com exceção de um que foi escondido ali para sua tia, né, no templo. E o sacerdote Joiada, né, escondeu o menino lá durante alguns anos e com 7 anos coroou ele rei e matou Atalia e acabou então com aquela usurpação e deu continuidade à aliança de Davi. Então Deus, né, preservou um descendente para cumprir toda a palavra dele a respeito da descendência de Davi até chegar a Jesus. Então Deus cuidou de toda a história, né? Deus interveio na história. Interagindo com o professor, extraímos o seguinte: o profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel, época que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Jafé em Israel. Então vemos que Jeroboão já havia cometido um pecado de trazer, né, de fundir ali aqueles bezerros de ouro e colocar para serem adorados no lugar de Deus, e cria ali uma religião falsa. Ele dizia que estavam adorando a Deus, né? Esse é o teu Deus que te tirou do Egito, dizia Jeroboão. E institui sacerdotes falsos, né, completamente diferente do que a lei prescrevia, e até as festas, né, Jeroboão cria ali festas similares a Jerusalém, mudando a data, antecipando algumas datas, ou seja, Jeroboão na realidade criou uma religião dizendo que estava servindo a Deus, né, fazendo uma religião falsa. Já Acabe, como veremos na lição de hoje, ele substitui toda a adoração, né? Ele quer agora trazer um novo Deus e importa, né, o Deus de sua esposa, os deuses, né, a Baal e a Será. Então ele vem e o intento de Jezabel é eliminar toda a adoração a Deus. Mesmo a adoração falsa, ela queria agora que o Deus institucionalizado de Israel fosse Baal e Aserá. Então Acabe, sob influência, ele provoca todo esse mal a Israel. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando impera a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito do seu reino. Então veremos em toda a história, né, de Israel, que Deus sempre vai ter seu recurso emergencial, que são os profetas, né? Como diz o comentarista da lição dos Jovens, Israel, Tiago Trota, quando tudo está, né, se acabando ali, todos os valores, princípios, né, de justiça e principalmente no sentido da verdadeira, né, adoração a Deus, da corrupção do povo, né, da prostituição do povo seguindo a outros deuses, Deus vai levantar seus atalaias, né, suas vozes, seus profetas para combater tudo isso. E hoje, quem é que faz? Quem está nessa posição? É a igreja do Senhor. Então a igreja não pode se vender, a igreja não pode se corromper, a igreja não pode se misturar. A igreja tem que ser ainda os atalaias de Deus, a voz de Deus, para combater todo desvio, né? Toda apostasia, né? Toda idolatria e toda a injustiça. A introdução diz o seguinte: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então vemos que Acabe já era
no seu coração perverso, sua desobediência. Ele tinha ali talvez alguma astúcia, né, política, começa a fazer acordos, fez semelhante a Salomão. E Salomão errou quando também se associou ali a mulheres pagãs e acabou trazendo a idolatria para todo Israel. Acabe, né, faz algo semelhante e casa-se com Jezabel ali da região de Tiro e Sidom e traz, além dos deuses dela, traz toda a sua influência má para lhe, né, orientar ali no reinado. Né? Ele é bem influenciado pela sua mulher e induziu ele a caminhos de morte, como diz aqui, e consequentemente fez toda a nação sofrer. O primeiro tópico da lição é dizer o casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas, primeiro subtópico. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Né? Então, como falamos, Jeroboão cria uma falsa religião. Aquela história que todo caminho leva a Deus é mentira. Né? Então, Jeroboão fez uma... Não, aqui nós somos devotos a Deus, só que tinha a imagem, escultura, tinha os bezerros para serem adorados, e tudo falso, né? Sacerdote falso, festa falsa, tudo falso. Acabe ainda aprofundou mais esse problema, pois agora traz deuses, e esses deuses, né, que vão ser institucionalizados na, né, a religião ali em Israel, é para agora o intento dele de Jezabel é substituir tudo de Deus, que é realmente trocar Deus, a adoração a Deus, por adoração a Baal e a Será. Além disso, né, cometeu o crasso erro de casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e a Será, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 Reis 18:19 diz: Agora, pois, envia ajuntamento todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, ela traz a sua religião, traz os seus deuses e institucionaliza essa religião em Israel. Né? Então, esses profetas eram pagos, né? Eram contratados do Estado, era contratado ali, era Jezabel que sustentava eles. E no intuito de substituir toda a adoração de Deus. Era esse o intento de Jezabel. E esses deuses eram os deuses que se consideravam como deuses da fertilidade. Então, se chovia, se havia uma boa safra, atribuiu, tirava a glória de Deus e atribuiu agora a esses falsos deuses, esses ídolos. E, além de tudo isso, o culto era um culto impuro, era um culto com os sacerdotes se rasgando, como aconteceu quando eles vão pedir para Baal derramar fogo ali no desafio que Elias faz. Então, daquela maneira que eles começam a se cortar, era assim o culto a Baal e a Será. Era um culto com prostituição, com orgia, né, buscando agradar os seus deuses, praticavam todo ato impuro ali, né, vexatório, vergonhoso diante daqueles deuses, de forma a ofender a santidade do nosso Deus. Consequência da escolha errada, continuando, essa princesa do Sidônio incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Né? Então ele se dedicou inteiramente, né? Se vendeu quer dizer isso. Ele se dedicou inteiramente para cumprir aquele propósito que a sua esposa tinha. Segundo tópico, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Ameaçou Elias, a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. 1 Reis 21:10 diz: E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apredejai para que morra. Então Jezabel, né, ela queria acabar com a adoração a Deus, mandou matar os profetas, né, queria acabar com todos. No encontro que Elias tem com Obadias, né, Obadias, que era servo ali de Acabe, Obadias diz: eu temo ao Senhor, e eu guardei 100 profetas, né, de 50 em 50, e sustentei eles com pão. Né? Por quê? Porque o intuito de Jezabel era acabar com tudo, mas Deus não permitiu. Deus sempre tem um remanescente. Quando Elias também se lamenta lá no momento que está corrido de
de Jezabel, das ameaças de Jezabel, e pensa que está só e se deprime, Deus fala, não, eu tenho guardado 7.000 que não se curvaram a Baal. Então Deus sempre tem os seus remanescentes, aqueles fiéis que Deus preserva. Glórias a Deus. Eles são fiéis e alcançam então, né, a ajuda do Senhor. E percebemos também que ela acusa, promove ali uma falsa acusação contra Nabote, no intento de tomar a vinha dele, aquela vinha que ele tinha, que era herança. Não quis vender para Acabe, né? Disse que era a herança da família dele, não ia vender. Porém, Acabe fica triste, fica abatido, e a mulher, então, para fazer o gosto do marido, promove toda nessa armação, essa blasfêmia contra Nabote, dizendo, e até se utilizando da lei, né? Ela que não cria em Deus diz, ele blasfemou contra Deus. Ou melhor, ela contratou testemunha falsa para falarem assim. E a lei dizia que deveria ser apedrejado. E fizeram isso. Então aplicaram uma lei que ela mesmo ela seria a primeira a ser apedrejada, porque ela que blasfemava realmente contra Deus. E todas essas maldades que ela fez, além disso, havia o culto que era, né, regido à prostituição e feitiçaria. O trágico fim de Isabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. 1 Reis 21:3 diz, também acerca de Isabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão de Isabel junto ao antemor de Jezreel. Então vemos que isso tudo se cumpre cabalmente, pois quando Jeú é ungido rei, Jeú era um general ali descendente de Acabe, Jeú então vai e mata o rei, mata também a Acasias, que era também neto de Acabe. Esse Acasias era rei de Judá, havia toda aquela aliança que Josafá fez com Acabe, que Deus censurou, levou então Atalia para casar-se ali com o filho de Josafá, e Acasias era esse rei, o filho de Atalia, e agora Jeú, quando então recebe ali, né, a incumbência de aplicar o juízo à casa de Acabe, mata, né, o rei, mata Acasias, que estava junto com ele, e vai agora para Jezreel, onde estava lá, ainda era viva Jezabel está lá, se pinta todo. Quando vê ele, pergunta, né, você se lembra de Zin que se rebelou contra o seu senhor, você também vai se rebelar? E ele olha lá, vê os eunucos que estão com ela e diz, quem é por mim? Né? Então os eunucos pegam ela e jogam ela da torre e ela cai e Jeú ainda passa por cima. Após um tempo, Jeú está lá bebendo, comendo, aí Jeú fala, vai lá, enterre ela, vai, enterra aquela desgraçada que ela é filha de um rei. E quando os servos vão procurar Jezabel, só está lá o esqueleto, só está lá os pés, porque os cães já tinham comido. Então Deus, ele é amor, mas é justiça, né? Como diz aqui, Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então, sempre Deus vai julgar, né? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus dá oportunidade de se arrepender. Porém, se insiste em praticar o mal, um dia vai encontrar a medida da justiça de Deus. Segundo tópico, Elias prevê a grande seca. Então, vamos ver aqui um momento, o juízo, né, que Deus também aplica sobre a nação por causa daquela idolatria. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. 1 Reis 16, 32 a 33, na nova versão transformadora, lemos o seguinte. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal, em Samaria. Depois levantou um poste para Deus Aserá. Fez mais coisa para provocar a ira do Senhor Deus de Israel que todos os reis de Israel antes dele. Né? Então, em outra tradução vai dizer, fez uma casa e fez um bosque. Aqui fica bem claro, né, que ele construiu um templo e um altar para Baal. E também levantou poste para Deus Aserá. Esses postes ídolos, onde o povo ia adorar e praticava ali, né, as orgias, as prostituições em nome daquela deusa. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias
em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. 1 Reis 17:1, que vai dizer: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe não se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então Acabe viu toda aquela situação que Elias profetizou, dizendo que não choveria mais durante alguns anos, até que Deus mais uma vez proclamasse que haveria chuva agora. Porém Acabe não se arrepende. Acabe, todos os seus erros, toda a decadência que ele promove a Israel espiritual, ele agora vendo tudo que Deus vai fazer por causa dos seus pecados, mesmo assim não se arrepende. Lá em 1 Reis 18:5 diz o seguinte: Acabe disse a Obadias: Precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então ele não tinha nem preocupação com o povo. Ele estava preocupado com seus cavalos e mulas. Por quê? Porque ele estava com o coração endurecido, e de forma alguma reconhecia o seu erro, e conforme a própria lei já dizia, lá em Deuteronômio 28 dizia, Deus mostrando ali o caminho da bênção e da maldição. E do lado da maldição, uma das consequências do pecado seria Deus cerrar o céu. Deus cumpre a palavra, e mesmo assim Acabe não percebe ali que todo aquele mal e toda a nação sofrendo era por causa do seu pecado. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Então veremos aqui nesse tópico o preço da obediência a Deus. Então, enquanto Acabe não creu, enquanto Acabe não se arrependeu, enquanto Acabe não se humilhou, ele sofreu a consequência do seu pecado, da desobediência, e toda a nação também que foi atrás dele na idolatria. Agora vamos ver o preço da obediência. Obediência de quem? De Elias. Então Elias, a seca vem para todos, mas Deus vai preservar aqueles que temem ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar a dificuldade da falta da água, de alimento, e mais tarde fugir de Acabe e de Jezabel, que foi ameaçado de morte. Em 1 Reis 19:2 a gente vê essa ameaça. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, diz-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Esse é o momento que ocorre logo na sequência que Elias desafia os profetas de Baal de Aserá. Eles não clamam ao seu Deus falso não manda fogo, Deus manda. E Elias então demonstra para toda aquela multidão que eles eram um profeta falso e mata todos aqueles profetas. Jezabel fica irada e diz que ia matar Elias também. Então, em todas essas circunstâncias, Deus guardou Elias. Mesmo quando Elias se abate, mesmo quando Elias se deprime, Deus ainda vai lá tratar com ele, conversar com ele pessoalmente. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso e cuida daqueles que são fiéis e zelam pela sua palavra. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Então, a Bíblia vai falar que Deus manda ele para o ribeiro de Querite. A partir do momento que vinha seca, não tinha água, ele precisava estar ali numa fonte de água. E Deus provavelmente mandou ele para o último recurso de água que haveria, o último ribeiro a secar. E ele vai para ali e Deus ainda alimenta com pão e com carne, de manhã e de tarde. 1 Reis 17:6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Elias estava ali cuidadinho, Deus cuidando dele de forma especial, e os corvos não comiam aquela carne, e os corvos, que eram animais impuros, mas traziam ali o alimento fresco para o profeta. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Serepta. 1 Reis 17:9, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom,
e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, né? Então só nessa sentença a gente já vê aí coisas maravilhosas, né? Primeiro, que Deus manda ele ir para Sidom. Sidom era a terra de Jezabel. Então é um mistério de Deus, né? Então Deus manda ele exatamente para o lugar que poderia ser o mais perigoso, mas talvez foi o lugar que ninguém pensaria em procurar Elias, porque passaram aqueles 3 anos e meio procurando Elias e não achavam. Deus escondeu Elias. E ele vai para Sidom, e ali Deus vai ainda, né, como diz aqui, ordenar uma viúva para sustentar Elias. É mais um mistério, né? Em vez de Elias ir sustentar a viúva, era a viúva que sustentaria Elias. E por que não uma viúva de Israel, né? Lá no Novo Testamento vai dizer, não havia várias viúvas, mas Deus escolheu aquela em Sidom. Então Deus é maravilhoso, né? Deus conhece o endereço daquele que está ali, temente daqueles que está ali, aguardando no socorro dele. Louvado seja o nome do Senhor. E mandou Elias para aquela casa. Elias vai lá ser abençoado e vai abençoar aquela mulher. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desse ingrediente para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família, até o fim da seca. 1 Reis 17,14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glórias a Deus. Além de tudo isso, né, Deus ainda, através do profeta Elias, ressuscitou o filho daquela viúva. Imagina a situação dela se Deus não tivesse usado a casa dela para abençoar o profeta, né? Ela teria morrido de fome com o filho, ou se ela tivesse arrumado algum sustento, em determinado momento seu filho teria morrido. Mas graças a Deus, a providência de Deus estava na casa dela, tanto para multiplicar a farinha e o azeite, quanto para socorrer ela no momento daquela aflição que ela havia perdido seu filho. Deus é maravilhoso e cuida dos seus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Terceiro subtópico. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Deuteronômio 10, 17, 18 diz: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então Deus sempre cuida daquele que está desamparado, pedindo socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso terceiro tópico, né, diz o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. Então vemos até aqui que Acabe, mesmo sofrendo todo esse mal, 3 anos e meio de seca, ele não se arrepende. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então, também ele errava por não conhecer a Escritura, porque na própria Escritura ia dizer que isso seria uma consequência do pecado, do caminho da maldição. E o povo estava trocando a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, agora por adorar os deuses vizinhos, os deuses das nações pagãs. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então ele vai dizer que a culpa era de Elias. É assim, né? Quando alguém está com o coração duro, quando está teimoso no pecado, insistindo no seu pecado, vai botar a culpa no outro. E ele falou: é tu o perturbador, né? Como diz aqui em 1 Reis 18, 17, 18, sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor
e seguiste os Baalins. Então Elias vai, né, lançar a verdade na sua face, né, dizendo: é você que é o perturbador. Por causa do seu pecado, por causa da idolatria de Israel, que vocês estão passando por esse juízo, por essa seca. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um costumais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre a consequência disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então vemos aqui que Acabe, né, um rei que poderia levar a nação para um caminho bom, acaba desviando toda a nação à idolatria, fazendo pior do que os reis anteriores. Vem o castigo, vem, né, a justiça de Deus, a seca ali, mesmo assim não se arrepende. Ele é um costumais pecador, como diz aqui na lição, e faz sofrer todos aqueles que estão em sua volta. Que Deus nos ajude e que nós possamos perceber, né, toda a exortação de Deus, né, toda vez que Deus falar conosco para nos corrigir, que nós venhamos de imediato, né, nos quebrantar, que nosso coração não seja de pedra, né, porque muitas das vezes estamos passando por lutas, por aflições, por causa de coisas que nós mesmos buscamos, praticamos. E que Deus, quando vier nos exortar, né, nos corrigir, que nós possamos ter o coração contrito, nos quebrantar, nos derramar diante do Senhor e pedir a sua misericórdia. Porque podemos fazer sofrer aqueles que estão ao nosso redor, né, como aconteceu ali com Acã, né? Por causa do seu anátema, por causa do seu pecado escondido, toda a sua casa sofreu. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos como Acabe, mas no primeiro momento que Deus nos corrigir, nós reconheçamos e peçamos a sua misericórdia, né? Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, quanto mais permanecemos no erro, no pecado, na teimosia, dizendo que a culpa é dos outros, ficamos ficando secos espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como diz na nossa lição, né, as correções do ensinamento divino no período dos reis de Israel. Período qual? Período no qual a nação vivia em infidelidade. Mas Deus não deixou de cumprir o seu plano na vida deles. E usava esse recurso, os profetas, para alertar toda aquela nação. Que Deus nos ajude, que Deus possa também encontrar em nós instrumentos, vasos, para serem usados nesses momentos tão difíceis que a nação vive. Momento de, né, não é a seca que nós estamos passando, nós estamos passando uma pandemia. E é momento dos profetas de Deus se levantar e dizer, e conclamar, né, o povo para que se arrependam, para que Deus sare a nossa terra, tenha misericórdia de nós. Amém? Graças a Deus que essas lições possam produzir frutos no nosso caráter e na nossa vida espiritual. Amém? Na próxima lição, irmãos, vamos dar continuidade a esse momento da história, pois continuaremos falando de Elias, né? Lição 4, Elias, profeta de Aserá e Baal. Então vamos falar sobre esse embate, sobre esse momento que Elias desafia Elias, profeta, para provar quem era o verdadeiro Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, somos gratos por esse momento. O Senhor possa continuar nos despertando, Senhor Jesus, continua nos usando no meio dessa geração perversa, no meio desse momento de crise, Senhor. O Senhor possa ter seus atalaias também prontos, Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós como cuidou de Elias. O Senhor é aquele que também tem nos suprido com água, com pão, Pai, com alimento, Pai, com um momento que estamos abatidos. O Senhor é aquele que também chega até nós, Pai, e nos levanta, Senhor Jesus. Não nos deixa prostrado. Abençoa a tua igreja, abençoa todos os componentes da escola dominical. Vai abençoando, despertando a tua igreja para esse, Pai, ministério tão tremendo, tão maravilhoso, que é estar aprendendo, Pai, todos os domingos pela manhã, Pai, na tua casa. Deus Santo, aleluia, visita cada um
e dê uma bênção espiritual em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.